de mais uma vez nos reunirmos na sua casa para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus e meditarmos na sua santa e gloriosa palavra. Eu quero aproveitar o momento para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estarão recebendo essa reflexão através da internet. É a sua Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Para tanto, quero convidá-los que abram suas Bíblias na primeira epístola de São João, capítulo 1, versos 5 ao verso 10. Nós estaremos fazendo uma leitura responsiva desse texto. Eu quero convidar nosso irmão Aparecido que nos ajude e todos nós estaremos lendo a Palavra de Deus. Primeira epístola de São João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos faz parte da primeira epístola de São João, e nessa primeira epístola ele procura, Deus usa São João para mostrar quem realmente é o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, né? E qual é a característica, qual é o perfil do verdadeiro cristão. Hoje nós vivemos um tempo, um momento que existem uma diversidade muito grande de pessoas que se dizem cristãs. E certamente aqueles que se cognominam de cristãos são aqueles que, pelo menos nominalmente, dizem seguir a Cristo. Mas a gente observa que muitos fazem isso apenas por um status, apenas por uma filosofia, mas não no conceito preciso da palavra cristã. Quando a gente vai procurar na Bíblia Sagrada onde surgiu ou como surgiu o nome de cristão, ou a qualificação de cristãos para algumas pessoas,
Nós vamos identificar lá no livro de Atos dos Apóstolos que surgiu no meio da perseguição da igreja. A igreja estava sendo perseguida, e ela sendo perseguida, ela foi espalhada por diversos lugares. Os cristãos perseguidos, diz o texto sagrado, que eles iam por todas as partes e anunciavam o Evangelho. E aqueles que estavam acompanhando esse movimento, eles resolveram chamar um grupo dessas pessoas de cristãos. E por que eles chamaram de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Aleluia. Então, o perfil do verdadeiro cristão não é aquele que se denomina cristão, não é aquele que defende, às vezes, teoricamente, algumas teses do cristianismo, mas é aquele que vive, aquele que parece com Cristo. Este é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que vai morar nos céus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Paulo foi muito enfático quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, o verdadeiro cristão é aquele que vai morar nos céus, que parece com Cristo. Aleluia. Quando o Senhor Jesus veio estabelecer o seu ministério aqui na terra, ele constituiu alguns discípulos. Discípulos nada mais é do que alunos, do que seguidores dele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele orientou esses discípulos para fazer exatamente e viver exatamente como ele viveu. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E esse texto sagrado que nós lemos, ele traça o perfil, traz algumas qualidades do verdadeiro cristão. O primeiro versículo que nós lemos, o verso de número 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, aqui tem a característica, a primeira característica do verdadeiro cristão, aleluia. Ele é aquele que ouve e anuncia a palavra de Deus. Ouve Deus falar. Cristão que não tem comunhão com Deus, não é cristão. Aleluia. Não é verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem que ter comunhão com Deus. Aleluia. Tem que sentir a presença de Deus na sua vida. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, o verdadeiro cristão. Então, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Glória a Deus. Aleluia. E a segunda parte desse versículo, o verso de 7, ele vai mais um pouquinho, aprofunda-se mais um pouquinho na característica do verdadeiro cristão. Aleluia. A mensagem que ele anuncia é de um Deus que é luz e que nele não há trevas. Glória a Deus, aleluia. Então, ele reconhece, tem comunhão com Deus e sabe que Deus é luz e nele não há trevas. E essa expressão aqui que fala de Deus é luz e nele não há trevas, está falando da perfeição de Deus. Aleluia. Quando nós falamos de perfeição de Deus, é muito mais do que um estado físico, uma perfeição física.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É muito mais do que dizer que Deus é um modelo, é muito mais do que isso. Está dizendo que Deus é perfeito em tudo. Tudo que Ele faz, tudo que Ele pensa, tudo que Ele age. Aleluia. Quando nós reconhecemos essa perfeição de Deus, não há motivo, não há espaço, não há razão para, aleluia, murmuração, reclamação de alguma coisa que Deus fez. Não. Tudo Ele faz com perfeição. Aleluia. Não pode haver inconformismo com aquilo que Deus fez. Pelo contrário. Aleluia. Nós temos que estar sempre gratos por aquilo que Deus fez, porque Ele é perfeito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, o verdadeiro cristão é aquele que reconhece a perfeição de Deus. Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É esse Deus que nós servimos, esse Deus que é luz, esse Deus que é perfeito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas o verso seguinte diz: e se dissermos, aleluia, que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você se lembra que eu comecei dizendo aqui como é que um primeiro grupo de pessoas foi chamada de cristãos? Aleluia, porque eles pareciam com o Senhor Jesus. Aleluia. E esse versículo, ele reforça esse mesmo conceito. Diz, olha, se nós dissermos, aleluia, que temos comunhão com Ele. Eu disse no começo, que o verdadeiro cristão tem comunhão com Deus. Ele ouve, ele sente Deus falar com ele. Aleluia. É tão importante a gente reprisar essa tecla da comunhão. Aleluia. Porque a comunhão, ela faz com que os questionamentos desapareçam. Aleluia. Quando você recebe, você tem comunhão com Deus, recebe uma mensagem de Deus, uma orientação de Deus, não tem questionamento. Aleluia. Por isso que eu disse que a comunhão com Deus, aleluia, não nos leva a questionar o que Deus faz, o que Ele fala, o que Ele fez. Aleluia. O que nós vemos hoje, no mundo de hoje, é um monte de questionamentos sobre o que Deus fez. Até sobre a criação de Deus. Aleluia. E muita gente que anda questionando isso se diz cristão. Aleluia. Já existe até igrejas que são chamadas até de evangélicas. Aleluia, que não aceitam o que Deus fez, questionam o que Deus fez. Aleluia, mas o verdadeiro cristão não. Aleluia, ele tem comunhão com Deus. Aleluia, sabe que o que Deus fez é perfeito. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E não adianta eu, teoricamente, falar que tenho, aleluia, comunhão com Ele. Aleluia, mas ando em trevas, ando na escuridão, aleluia, não tenho cuidado de ter uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus, não busco a perfeição, preste bem atenção no que eu vou falar, não busco a excelência no que fazemos para o Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Não basta fazer, não basta você prestar um culto a Deus, você precisa prestar o teu melhor culto a Deus. Tem que fazer com excelência aquilo que fazemos para Deus. Aleluia. Então ele diz, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, isso quer dizer, a nossa vida não condiz com aquilo que Deus é, luz, sem trevas. Aleluia, então nós somos mentirosos e não há verdade em nós.
Aleluia. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, aleluia, e andamos em trevas, aleluia. O que é andar em treva? Treva, escuridão, aleluia. E a Bíblia Sagrada fala um pouquinho sobre isso. Ele fala primeiro que quando você anda em trevas, você não enxerga a realidade das coisas. Não enxerga a realidade das coisas, porque está em trevas. Aleluia. Mas tem mais outra. Quando você anda em trevas, aleluia, também os outros não enxergam aquilo que você é. Aleluia. Você não enxerga, não faz distinção. Aleluia. E esse é um ponto muito interessante da gente pensar, porque os cristãos, aqueles que foram pela primeira vez chamados de cristão, eles foram chamados de cristão porque eles faziam distinção da sua maneira de viver. Eles eram facilmente identificados, sua maneira de agir. Aleluia. Hoje, muita gente se diz cristão, mas vive como qualquer pessoa que não tem compromisso com Deus nem com sua palavra. Anda em trevas. Não consegue enxergar a realidade daquilo que ele está vivendo, e também os outros não conseguem enxergar a realidade da sua vida, do verdadeiro cristão. E a palavra de Deus diz que esses que vivem assim não vêm nem para a luz, quer dizer, não tem nem interesse de sair daquela situação para que as suas obras não sejam manifestas. Porque na luz tudo se vê. Aleluia. Tudo se identifica. Glória ao nome do Senhor. Mas nas trevas não. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tem um adágio popular que diz: no escuro todos os gatos são pardos. Você não identifica, não faz a distinção de uma coisa para outra. Aleluia. E quando o Senhor Jesus diz que nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, somos luz, somos sal da terra, tem que fazer a diferença. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Não pode existir sem fazer essa diferença. Então o verdadeiro cristão tem que fazer a diferença. Quando isso não acontece, ele diz: olha, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe, esse versículo é muito profundo. Aleluia. Porque, infelizmente, existem muitos que andam mentindo. Aleluia. E o inimigo tira proveito disso. Aleluia. Porque ele diz: não, é assim mesmo. Tanto faz. Aleluia. Tanto faz você ser um crente que tem compromisso com Deus, como não ser, porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Aleluia. Mas que Deus nos guarde. Que o Espírito de Deus possa falar conosco e nós possamos buscar a identidade do verdadeiro cristão, comprometido com Deus, com a sua palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Preocupado em parecer com Jesus, com Cristo, que é o verdadeiro cristão. Mas o verso seguinte diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo é fundamental, porque quando a gente lê o verso anterior, quando diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não há verdade em nós. Esse versículo pode gerar a impressão, aleluia, que Deus exige de nós a perfeição, que sejamos perfeitos. Aleluia. E o verso seguinte não fala isso. Aleluia. Porque
Nós, humanos, não somos perfeitos. Aleluia. Então, se alguém estava pensando que ser cristão é ser perfeito, não é isso não. Aleluia, porque perfeito nós não somos. Nós estamos buscando a perfeição. Mas essa perfeição, ela só será alcançada quando chegarmos no céu. A Bíblia diz que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Até chegarmos a varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Nós vamos chegar lá no céu. Aqui não somos perfeitos. Aleluia. Mas também essa falta de imperfeição, essa realidade da imperfeição, não é justificativa para andarmos em trevas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O que é andar em trevas? É querer esconder a realidade da sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não demonstrar o que você é e nem querer que os outros saibam da sua realidade. Aleluia. Então, esse versículo pode dar a impressão, aleluia, que Deus exige do homem a perfeição, mas não exige não. E o verso seguinte diz, mas, aleluia, se andarmos na luz, aleluia. Então, isso aqui fala de uma busca, aleluia, uma busca. Fala de uma decisão, aleluia, de andar na luz. Aleluia. Quando você anda na luz, aleluia, então as suas imperfeições vão aparecer. Elas vão ser notadas, vão ser identificadas. Você mesmo vai perceber as suas imperfeições. Aleluia. Mas o versículo diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, aleluia, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Isso faz, aleluia, com que a comunhão com Deus reflita na nossa comunhão com os nossos irmãos. Aleluia. Irmãos que se dizem andar na luz e vivem só brigando, discutindo, disputando, aleluia, está fora da luz. Aleluia. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E, meus irmãos, essa comunhão uns com os outros, já que eu disse aqui que nós não somos perfeitos, essa comunhão nos leva até a entender a imperfeição um do outro. Aleluia. Entender que tem coisas que talvez eu faça melhor do que o Pedro, mas tem coisa que o Pedro faça melhor do que eu, porque eu sou imperfeito, ele também é imperfeito. Mas isso não deve impedir a nossa comunhão, porque o elo da nossa comunhão é Cristo. Aleluia. Então o que vai acontecer? Naquilo que o Pedro, aleluia, não consegue, eu vou até perdoá-lo, mas vou ter comunhão com ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Vou ter comunhão com ele. Aleluia. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, isso quer dizer, quando você está na luz, é impossível você não enxergar as limitações e as imperfeições próprias dos seres humanos. É impossível, na luz tudo aparece. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí vem, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então as minhas imperfeições, aleluia, através dessa vida de comunhão, porque eu estou na luz, aleluia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se Ele purifica, já está respondendo, não somos perfeitos. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós não vivemos para o pecado, é diferente. Aleluia. De você, aleluia, ter imperfeições,
de você amar e viver no pecado. Aleluia. Então ninguém vai dizer, não, eu vivo na prostituição e tal. Não, isso é você amar e viver no pecado. Falta de libertação. Aleluia. Mas se estiver na luz, aleluia, todas essas coisas desaparecem. Glória ao nome do Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o texto sagrado continua dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Parar um pouquinho aqui. Aleluia. A luz fala de comunhão. Aleluia. Diz que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Então, se alguém te chamar para te aconselhar, aleluia, por causa de alguma coisa errada, aleluia, não, você tem que saber, eu falhei nisso aí, me perdoa, mas eu vou procurar corrigir. Aleluia. Mas hoje em dia tem pessoas que falam assim, olha, se me chamar a atenção, eu vou embora. Se for corrigir meu filho, pronto, sai todo mundo da igreja, eu vou procurar outro lugar para servir a Deus. Aleluia. Por quê? Falta de andar na luz. E eu tenho visto pessoas perder filhos e até família, simplesmente porque não aceita orientação, correção. Aleluia. Não aceita. Aleluia. E isso tem sido um problema que aqueles que infelizmente não têm essa visão têm trazido muitos prejuízos para si próprio, para a sua casa, para a sua família, porque não consegue manter a sua família servindo a Deus. Aleluia. Porque perfeição não existe. Aleluia. Nós estamos caminhando para lá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas, quando nós estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas se confessar, quando confessa, você reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua falha, reconhece a sua imperfeição. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Deus, que sabe que você não é perfeito, mas que está na luz, Ele vai perdoar os teus pecados. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele vai perdoar os teus pecados e vai te purificar de toda injustiça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos percebem que quando você está na luz, há uma evolução. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não é que você seja perfeito, mas você vai se aperfeiçoando, porque Deus vai perdoando, vai te colocando, te purificando de toda injustiça. Aleluia, e você vai cada dia se aperfeiçoando. Por isso que nesse texto sagrado que fala de nós chegarmos até varão perfeito, a estatura completa de Cristo, ele diz que nós vamos galgando de degrau em degrau. Para galgar esse degrau, você precisa, aleluia, então ter a experiência de ser um verdadeiro cristão. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O verdadeiro cristão, não um perfeito, mas um verdadeiro cristão. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que vive na luz, não vai para as trevas para esconder as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, não, vive na luz. Glória ao nome do Senhor, aleluia, vive na luz, aleluia. E
aprendeu não só a ter comunhão, isso é perdoar os outros. Quando fala, temos comunhão uns com os outros, ninguém é igual ao outro, não é igual. Essa comunhão com os outros, você tem que aprender a respeitar os outros. Aleluia. Até respeitar o limite das outras pessoas, porque tem pessoas que faz uma coisa, o outro não consegue fazer, ele sai debochando, humilhando a pessoa. Não respeita o limite dos outros. Aleluia. Tem que aprender a respeitar. Comunhão é tudo isso, não? Aleluia. Ela parte pelo respeito. Aleluia. Então, se fulano não pode, eu vou orar por ele, vou procurar ajudá-lo. Aleluia. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que, olha, tem que pegar aqueles que têm dificuldade de caminhar. Aleluia. Pegar os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas. Aleluia. Isso é cristianismo, isso é ser um verdadeiro cristão. É vida de comunhão, aleluia, um ajudando o outro, orando pelo outro, aleluia, não criticando, aleluia, não debochando, aleluia, mas orando, sentindo a dificuldade que o outro tem, as limitações que o outro está passando, aleluia, e juntos caminhando para ir morar nos céus com o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O nosso tempo já foi. Mas eu vou só ler o restante do texto sagrado que fala do perfil do cristão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Cristão é imitador de Cristo, mas quando você se acha perfeito, se dissermos que não pecamos, você está fazendo Deus de mentiroso e a sua palavra não está em você. Amém. Pastor Aparecido. Perfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão, e é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende